Olá! Estamos de volta, a ponte aérea voltou. Vocês pediram e a gente está de volta. E dessa vez a ponte aérea está sério mesmo. Estou aqui diretamente do Box Club no shopping. Cidade de São Paulo? Cidade de São Paulo, em São Paulo. Cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo. Estamos eu, Kerly e diretamente de Porto Alegre, Ellen Vivanco. Boa tarde, não, né? Agora eu estou entregando que a gente está gravando isso à tarde. Então, boa tarde, Ellen Vivanco. Ok, boa tarde, né, pessoal? Estou aqui, estamos tomando um café virtual para falar de boas práticas. Cadê o chimarrão, Ellen? Pois é, hoje, como a conversa era com um paulista e um carioca, então eu trouxe o café para não ficar, né, destoando. Acho mais universal. E daqui a pouco a gente tem uma outra convidada surpresa para vocês. Daqui a pouco. Aguardem. Pois é. Estamos acabando o mês de janeiro, né? Primeiro mês de 2020, que parece que voou, mas ao mesmo tempo aconteceu tanta coisa, né, gente? Porque eu recebi esse mês de empresa que fez assim, de corte de custos, gente de muito tempo de empresa demitida, né? Eu conheço próximos 4 pessoas. Então, assim, é um momento novo, acho que é um novo momento até de economia do país. Ao mesmo tempo, eu vejo algumas pessoas sendo recolocadas em funções mais operacionais. Agora, uma coisa que não muda é o comportamento de algumas situações no LinkedIn, né? A gente sabe que existe um momento de desemprego, o momento de desemprego gera uma desestabilização, e uma coisa que eu percebo que ainda falta muito em muitos profissionais é a tal da autorresponsabilidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, nessa tarde, dentro da caixa. Então eu começo com a Kerly, porque ela falou que eu sempre jogo a bola para ela quando ela não está esperando. Vou começar com a Kerly. Kerly, autorresponsabilidade hoje é só um termo de coach? Com certeza não. Na verdade, não só hoje, mas sempre deveria ter sido um termo. Na verdade, nem precisaria existir esse termo se a gente entendesse que todo mundo precisa ser responsável pela própria vida. Algumas coisas não são delegáveis. O seu sucesso, a sua carreira, o seu aprendizado é uma dessas coisas. Mas nem todo mundo tem essa percepção aflorada ainda. Pois é, porque eu percebo muito, Ellen, que existe a coisa de culpar, né? Eu não passei de ano por causa do professor, desde criança, né? Eu fui demitido porque a chefe não gostava de mim. É claro, a gente sabe que existem situações e situações, mas assim, é muito mais fácil culpar o outro. E a crise? Como as pessoas têm culpado a crise? Parece até que ela se tornou uma espécie de entidade, né? Alguém que existe e saiu apontando dedinhos. Existe a situação, a gente vive esse problema, não dá para tapar o sol com a peneira, mas a gente também não pode generalizar que tudo que tem acontecido de errado é por conta dessa crise. Sim, até porque, vamos lá, se a gente está num momento de corte de custo, eu não quero de forma alguma generalizar isso, mas muitas das vezes algumas demissões só foram proteladas para um momento de corte. Então, talvez algum comportamento que já era recidivante e que acabou culminando nesse momento. E aí, Ellen, o que você percebe desse momento de mercado? O que você percebe dessa questão da autorresponsabilidade em geral das pessoas nas redes sociais? Na verdade, é isso que a gente, né, começou falando, né? A transferência da nossa responsabilidade para algo, ou para outra pessoa, ou para o sistema, ou para a crise, né? Então, assim, a gente sabe que existem fatores externos que impactam, sim, no momento econômico, né? No momento de menos ofertas de vagas no mercado de trabalho, mas, assim, existe um número menor, mas elas não foram extinguidas, né? Então, se a gente parar para pensar que o mercado está ruim, o momento está ruim, a gente realmente não vai sair do lugar. Então, assim, que tal a gente usar, né, esse cenário, já que sabemos que o cenário está menos favorável, por que não a gente não puxar essa responsabilidade e pensar o que eu posso fazer para mudar esse cenário, para sair do ponto que eu estou e chegar no objetivo que eu quero chegar? Seja ele uma recolocação, uma promoção, enfim. Então, usar estrategicamente o momento que você está vivendo e tentar pensar em opções e em ferramentas que você vai usar para sair desse momento. Eu acho que faz todo sentido, sobretudo quando a gente pensa no momento assim de que as pessoas buscam recolocação, de que as pessoas estão numa situação frágil, porque o profissional desempregado ele está numa situação frágil, né? Começo de ano, material escolar, tudo isso. Mas ao mesmo tempo, tem coisas que a gente às vezes acaba até evitando, né? Por conta de treta, de polêmica. Mas no final de dezembro,
30 de dezembro, mais precisamente, eu fiz uma publicação sobre assim, a gente comenta no LinkedIn, tento ligar para 10 candidatos, só 3 atendem. Tento fazer a entrevista a hora tal, o candidato não aparece. E as pessoas defendem falando coisas do tipo, mas o telemarketing liga e a gente está estressado de atender telefone. Então, na verdade, é o seguinte, a gente precisa saber que é aquela velha parábola, né, do cara que fica a vida inteira rezando para Deus. Deus, por favor, preciso ganhar na loteria. Eu tenho uma mulher pobre, eu tenho um filho pobre, eu tenho necessidade. Até que um dia Deus fala assim, me ajuda, compra o bilhete. É uma parábola que eu já escutei essa história várias vezes e realmente, assim, ajuda, compra o bilhete primeiro, né? E eu percebo que a autorresponsabilidade acaba ficando relegada a segundo plano, porque é mais fácil a gente ser a pessoa que está infeliz, a pessoa que está triste. Claro, eu não sou profissional da área, vocês são. Eu sei que a pessoa não escolhe estar assim, né? Não conscientemente. O que a pessoa pode fazer para tentar sair desse estado, de alguma forma reagir? Bom, eu vejo que primeiro as pessoas precisam parar de encarar tudo como vilão e vítima. No LinkedIn a gente percebe isso com muita força. No LinkedIn tem o vilão RH e a vítima desempregada. Todo mundo defende ferrenhamente. A partir do momento que a pessoa se enxerga de outra forma e que ela entende que ela não é uma vítima da situação necessariamente, existem vítimas sim, mas também existem vitimistas, que são 2 termos diferentes muito confundidos hoje em dia. Você pode ser vítima em uma circunstância específica, mas ninguém é vítima o tempo todo. Quem é vítima o tempo todo, na verdade, é um vitimista que sempre se enxerga como coitado e deveria mudar a percepção de si mesmo, reconhecendo as forças que tem e entendendo também o poder que tem de transformação da própria vida. E mais longe, a Ellen até falou um pouco antes da gente começar aqui, por exemplo, quem não está desempregado mesmo, está numa empresa e vem recebendo constantemente um feedback aí negativo a respeito da postura, muitas vezes é mais fácil falar, a Ellen me deu esse feedback porque ela tem ciúme de mim, ela tem inveja de mim, ela quer tomar o meu lugar, e aí, às vezes a pessoa acaba ficando relegada àquela questão de achar que todo mundo quer o lugar dela. Inclusive o recrutador, já ouvi bastante. Cheguei na entrevista, mas a recrutadora ficou insegura comigo. Ela não quis me contratar para trabalhar na equipe dela porque eu tinha mais conhecimento do que ela. Será que sempre isso acontece? Pode acontecer. Existem maus profissionais em qualquer área, sobretudo no RH, tá? Eu sou um que tenho caído de pau no RH recentemente nas minhas postagens. Porque eu vejo muito problema, muito má postura de RH. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esperar que o mundo pare por nossa causa, gente. O mundo não para por nossa causa, né? E foi isso que eu quis dizer em algumas situações. A autorresponsabilidade é o seguinte, a gente vê pessoas que... Eu vou dar um exemplo que talvez seja até muito drástico, mas vamos lá. Pessoas que perdem um familiar muito cedo e que entram num espiral de começar a trabalhar, estudar, até conseguir as coisas. E outras pessoas que se acomodam naquela coisa de eu perdi o meu familiar cedo. Claro, eu não estou de forma alguma generalizando, cada família tem a sua característica, cada situação de sobrevida é uma, mas você tem pessoas que conseguem reagir e outras que, seja por que circunstância for, não conseguem. Então, assim, o que uma pessoa pode fazer para reagir às situações de vida? O que a pessoa pode fazer? Eu acho que cabe aqui uma frase, na verdade ela virou quase um clichêzinho, mas ela ainda é muito válida. Não importa o que fazem com você, importa o que você faz daquilo que fizeram de você. Então, essa percepção que precisa surgir na pessoa. Circunstâncias desafiadoras a gente vai viver sempre. Tanta coisa inesperada pode acontecer com a família, no trabalho. A gente não tem como prever. A gente não pode também deixar de viver porque algo pode acontecer. Só que a partir do momento que já aconteceu, não dá para passar o resto da vida chorando pelo leite derramado. A gente faz assim, não dá também para fingir que nada aconteceu. A gente brinca de estabelecer um lutinho ali de uns 3 dias, morre de chorar e depois, 4º dia, vamos para a luta. E agora, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? E eu acho que o que falta é isso. Essa autocrítica e essa autoanálise do o que eu posso fazer. É trazer mesmo para a primeira pessoa. Sim, até porque eu acho que, aí eu vou pedir para a Ellen contribuir, a questão é o seguinte, tudo bem, eu numa empresa fui injustiçado, fui mandado embora. Acontece. Mas na próxima eu preciso cuidar para que isso não aconteça de novo, né? Então a autorresponsabilidade ela está em todas as esferas da vida, certo, Ellen? Eu acredito muito
que toda situação ela tem algo a nos ensinar, independente se essa é a situação mais maravilhosa da nossa vida ou se é a pior situação da nossa vida. Então, toda e qualquer situação sempre tem algo a nos ensinar. Então, assim, a partir do momento que a gente joga a culpa para o outro, joga a culpa para o sistema, enfim, que a gente terceiriza essa responsabilidade, a gente perde a oportunidade do aprendizado que aquela situação veio nos trazer, né? Então, se a gente começar a inverter o jogo, começar a olhar o que essa situação está querendo me trazer como experiência de vida, como que eu posso utilizar isso que aparentemente é algo tão ruim como uma força propulsora que vai me jogar lá para cima, né? Como se fosse uma mola. Você chegasse lá no fundo do poço e aquela mola tá lá embaixo para te empurrar para cima. Então, assim, é olhar justamente dessa forma, o que eu posso fazer de diferente para mudar essa situação. E a gente vê muitos relatos de pessoas que chegam, né, num lugar que elas julgaram que era o fundo do poço, e quando elas saem de lá, elas saem muito mais fortes e com muito mais bravura, né, para lutar em relação ao cenário vigente. Então, acho que é muito isso, a gente começar a entender o aprendizado que aquilo tem para nos trazer e de que forma eu vou agir para transformar isso em algo vantajoso para mim. Genial isso que você falou. E eu vejo assim, principalmente quando uma situação é repetitiva na vida de alguém. Porque a pessoa fica falando assim, isso sempre acontece comigo. Como se o mundo devesse alguma coisa para essa pessoa. Quando alguém me fala, mas isso sempre acontece comigo, a minha pergunta é, e o que você tem feito diferente para que isso não aconteça mais? Ou o que você aprendeu com essa situação que tem se repetido na sua vida? Porque muitas coisas se repetem até que a gente realmente aprenda. E muitas vezes a gente não tira o aprendizado que deveria daquela situação. E aí a situação vai se repetir até a pessoa, né, enxergar. Eu sempre brinco, eu falo, se você não percebe, a vida vai vir e vai esfregar na tua cara até que realmente tu enxerga aquela situação, né? Então, quando a gente muda o olhar, a gente consegue também sofrer menos. Porque a situação, ela não vai se repetir por tantas vezes. A gente aprende uma velocidade maior, né? Então, isso também nos ajuda a agir mais rápido. Eu tô aqui ouvindo vocês e me veio uma coisa que é interessante, né? Até pensando em vida pessoal, pessoas que a gente lida no dia a dia. Por exemplo, tem relacionamentos amorosos, profissionais, que sempre terminam da mesma forma para algumas pessoas. Sempre. Ou com traição, ou com briga, ou com excesso de ciúme. Por quê? Porque não houve a reflexão do teu erro mediante aquilo. Né? Eu sei que a gente está viajando um pouco até na questão da... eu estou virando coach, Brasil. Chega, acabou essa live. Não, mas... Viva os coaches! Viva os coaches, vamos ressignificar. Então, assim... Mindset. Hashtag gratidão. Hashtag gratiluz. Então, assim, quando a gente tem isso... Que, na verdade, assim, tudo do nosso comportamento afeta na nossa vida, né? Eu entendo que a nossa vida é permeada pelo nosso comportamento profissional, afetiva. De alguma forma, em algum momento, você vai sentir aquilo. E a impressão que eu tenho, a percepção que eu tenho com base nessa nossa conversa aqui, é que alguns comportamentos, essa autorresponsabilidade, ela vai até um determinado ponto. Passou desse determinado ponto, a culpa é de todo mundo menos sua. Então, eu namorei a Kerly, terminei porque a Kerly... Sim, desculpa. Eu namorei a Kerly, a coisa não deu certo porque a Kerly era ciumenta. Eu namorei a Ellen era ciumenta. Namorei a nossa convidada especial aqui, que daqui a pouco vai entrar aqui ao vivo com a gente. Ela também era ciumenta. Cara, será que só elas que são ciumentas? Será que a pessoa que namorava com elas de alguma forma não percebeu que tinha alguma conduta, algum comportamento? Então, é importante a gente também ter essa reflexão do quanto a gente erra. Será que você não dava motivo para as pessoas terem Exatamente, ciúme, né? Exatamente. No meu caso, eu sou muito bonito, então acontece mesmo. É que se o resultado está sendo o mesmo, né? Então significa que as tuas ações também estão sendo as mesmas, né? Como diria Einstein, é loucura a gente ter as mesmas ações e querer resultados diferentes. Então, a gente tem que pensar nisso. E assim, toda essa reflexão que a gente está causando aqui é justamente assim, porque para a gente ser um profissional melhor, a gente, em primeiro lugar, precisa ser uma pessoa melhor, né? A gente não consegue separar o profissional da pessoa, você é um único ser. Então, para você ser um profissional melhor, você precisa ser uma pessoa em constante evolução. Quando você se conscientiza disso, automaticamente a tua carreira ela começa a atingir patamares muito maiores.
Sem dúvidas. E uma coisa que eu nunca acreditei, é aquela coisa assim: ah, a Kerly é uma pessoa ótima lá fora. Aqui ela é assim, mas lá fora ela é ótima. Cara, não tem isso. Tudo bem. Algumas atividades profissionais requerem um pouco mais de rigidez na cobrança, né? Requerem algum tipo de comportamento mais de cobrança mesmo, enfático, né? Por exemplo, quem trabalha com a área de vendas. Vendas, você precisa bater meta. Não tem outra opção, é meta. Se você não bater meta, você não serve para aquela oportunidade. Então, você pode fazer isso no amor, às vezes você vai ter que ser um pouco mais caloroso, mas não existe a opção de não bater a meta, senão o seu emprego está em risco. E aí essa pessoa ela precisa entender qual é a melhor forma de fazer isso com responsabilidade por ela, com responsabilidade pelo outro. Você vem da área de vendas, né, Ellie? Sim, eu atuei toda a minha carreira corporativa na área comercial em vendas, né? Então, assim, essa questão, ela é muito importante. O quanto a pessoa, o equilíbrio que ela tem na vida dela, reflete muito também no resultado que ela traz, né? Então, assim, a gente sabe que o universo, o vendedor, a gente brinca que o vendedor não tem passado, né? Você cumpriu a meta no dia 30, dia 1º, você já tem uma nova meta. Então, a gente precisa realmente, é um foco constante que você não pode tirar o pé do acelerador, porque senão realmente o resultado não vem. Então, a gente precisa de muita estratégia, de muita disciplina para conseguir manter essa constância de resultado. Porque, assim, parece um pouco injusto, mas é a realidade do mercado. Não tem como você ir bem 7 meses do ano e deixar para os últimos meses você, né, deixar a peteca cair e começar a degringolar o seu resultado. Isso não pode acontecer nunca. Então, assim, especificamente falando dessa área, é uma área que exige autoconhecimento e evolução constante. Eu acho, por exemplo, que procrastinação é uma coisa que eu vejo muito no mercado. Pessoas que procrastinam muito as suas atividades e não entendem porque são desligadas. Ah, mas eu entregava. Tá, mas você entregava, você precisava que alguém te cobrasse? Né? Eu acho muito desconfortável enquanto gestor, antes mesmo de ser RH, enquanto gestor, você tem que cobrar a Kerly. Tipo, Kerly, você tem que me entregar isso. Cara, a Kerly tem que saber que ela tem que me entregar isso. É claro, eu tenho que dar a norma para ela quando ela chega, mas eu não preciso ficar falando, Kerly, você tem que cumprir seus prazos. Então, assim, eu acho que a procrastinação é um grande tiro no pé, por exemplo. Eu acho que muitas pessoas acabam perdendo por não saberem isso. O mundo corporativo é para adultos. Sim. A gente não tem como fugir disso. Só que a gente precisa tomar muito cuidado também, porque a gente usa muito a palavra culpa. E a gente fala muito de culpa, a gente quer sempre apontar o erro do outro, buscar quem fez alguma coisa errada. A gente precisa mudar de culpa para responsabilidade, para a gente deixar o diálogo mais aberto e as pessoas se sentirem mais confortáveis também para assumir os próprios erros. Porque hoje em dia muita gente acaba jogando a culpa como se fosse uma batata quente, porque parece uma coisa horrorosa. Peraí, se eu penso que é uma responsabilidade minha, que eu acabei falhando, mas que eu admito, que eu assumo e a partir dali eu resolvo mudar, fica mais fácil para poder assumir, para poder lidar com isso no dia a dia. Mas as empresas, está todo mundo preocupado em apontar, né, quem é o culpado, onde que está o gargalo, e a gente não consegue avançar por essa mentalidade. Eu acho que a vida fica até mais leve, gente, quando você consegue entender que você vai errar sim, que você é propenso à melhoria, né? Assim, acho que todos nós aqui, acho que nenhum de nós aqui tem mais de 20 anos, né, infelizmente, para poder... Assim? Não, ok, quase nenhum de nós tem 20 anos. Acabei de completar 18. Eu acho que no início da carreira a gente tem uma dificuldade de falar, não, realmente eu tenho minhas falhas. Mas eu acho que até na altura que a gente já chegou profissional, é dizer o seguinte, cara, eu era ruim aqui, eu melhorei aqui. Porque eu entendi, eu tive a percepção de que, peraí, se A, B e C falam que eu tô errado aqui, eu devo estar errado aqui, cara. Não é possível que todo mundo esteja errado, todo mundo seja injusto, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que se deixar, isso é uma coisa que eu admito, até hoje, é um cuidado que eu tomo. Por isso que eu tento amaciar muito o que eu falo. O meu tom de voz, dependendo de como eu fale, parece que eu tô dando um fora na pessoa. E eu sempre ouvi isso no começo da minha vida profissional. E para ser gestor, isso foi difícil no começo, porque eu tive que temperar. A palavra é essa, temperar, de entender que, peraí, não, de repente eu vou falar assim com a Kerly tem intimidade comigo, mas a Kézia não tem tanto. Então, de repente, se eu chegar assim pra Kézia, eu não sei a história de vida dela. Então, a gente tem que ter um equilíbrio de fazer isso. E isso foi um puta exercício de autorresponsabilidade para mim, porque eu comecei a entender que dependia de mim, e quando eu entendi que dependia de mim, a minha carreira
Deslanchou. Falando em carreira deslanchando, falando em metas, falando em vendas, Verdade. eu estou aqui com uma convidada especial, diretamente abre espaço no nosso sofá. Vem pra cá, Kézia Souza! Salva de palmas! Agora a gente está totalmente na ponte aérea. Kézia Souza, vendedora não, representante comercial, não é isso? Vendedora? Tem que desmistificar isso, né? Não, mas é porque representante comercial ele também vai nos lugares, não é isso? Sim. É que, em verdade, assim, a galera usa alguns termos como senior account, executivo de contas, e no final das contas todo mundo é vendedor. Inteligente vende, né? No final das contas todo mundo é vendedor, todo mundo tem que ter uma meta, né? Exatamente. E a Kézia, ela é uma pessoa que, além de trabalhar com a parte de vendas, ela tem uma coisa muito interessante, que ela é empreendedora nata. Então, ela trabalha desde sempre com alguns eventos e ela é a idealizadora, junto da Priscila Couto, do Cariocas em Rede, que é um evento que já vai para a quarta, quinta edição, não é isso? Agora a quinta edição. Quinta edição, em março, no Rio, provavelmente em abril aqui em São Paulo. E assim, o que eu acho interessante da Kézia é que ela não se limita a fazer a venda, ela tá ali para entender o todo. Aquela pessoa que pensa fora da caixa, embora estejamos dentro da caixa agora. E aí, Kézia, sobre autorresponsabilidade, dentro da tua área, né? A gente conversando aí sobre metas, sobre vendas, eu imagino que não seja fácil, né? Não é todo mês que você cumpre a meta, ou cumpre, sabe-se lá como, né? Sem dormir. Como é que é isso? Assim, falando um pouquinho de autorresponsabilidade, quando você falou que as pessoas reclamavam sobre o seu tom de voz lá no início da carreira, eu também passei por isso. Já a própria Kerly falou pra mim que eu tinha cara de brava, que não teria coragem de falar alguma coisa pra mim. Gente, vocês brigariam com essa mulher? Eu tenho medo. E assim, eu também tenho hoje tenho menos, né, dificuldade com isso. Mas de estar falando alguma coisa super tranquilamente, a pessoa fala, nossa, foi grossa comigo. Tive muito esse tipo de reclamação, até que eu entendi que eu precisava repensar. Que aí é onde entra a autorresponsabilidade. É quando você fala, poxa, 1, 2, 3, 4, quantas pessoas precisam falar a mesma coisa pra gente repensar? E ninguém sai do lugar se não houver uma coisa chamada dúvida. Quando tem a certeza, a gente está ali existindo e só. Quando você fala de crescimento, o crescimento ele só nasce a partir da dúvida. Isso eu ouvi o Mário Sérgio Cortella falando isso e ficou muito na minha cabeça. Eu acho importante repensar sempre. Tanto que eu falo que eu nunca trago verdades absolutas, somente minhas melhores práticas. É verdade. E aí as pessoas se adequam conforme as suas realidades e tudo mais. Agora, falando de meta, que todo mês a gente tem meta aí para alcançar, né? Entrega de resultado, etc. Eu falo sobre vendas o tempo inteiro e eu já entrei em lugares que eu não performei bem. Mas assim, não performei mesmo. Não performei e como eu tenho um trabalho lá dentro do LinkedIn de geração de conteúdo sobre vendas e tal, na época um coordenador virou para mim e falou, você precisa viver para você escrever o que você escreve. Só que eu não havia performado o meu resultado naquela empresa, naquele momento da minha vida. Que grosseiro. Isso, exatamente. Isso não destrói tudo que eu construí até então e o que é possível alcançar ainda. Mas a gente tem um recadinho pro coordenador dela. Na verdade, mostrou que foi um desalinhamento de cultura. Peraí, é atual coordenador, não? Não. A gente nem bota essa porra no ar. Não é o atual coordenador, não. Pelo contrário, o atual coordenador é um cara sensacional. Gostamos, queremos. Agora, eu ouvi isso e, assim, acaba mexendo com o ego da gente, com o orgulho da gente, né, e tudo mais. Mas aí você sai de uma reunião como essa, ouvindo isso, e você pensa na autorresponsabilidade de novo. Porque quando você tem a consciência de que até que ponto é responsabilidade sua, até que ponto é responsabilidade do outro, até que ponto é responsabilidade da marca, do gestor, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. E aí, quando você entende isso, você fica bem consigo mesmo, né? E você fica bem com o outro, e aí fica tudo bem. E aí você pode sair da instituição ou não, você pode permanecer e alcançar bons resultados ou não, enfim, tudo pode acontecer. Mas essa consciência da autorresponsabilidade faz a gente parar de se vitimizar, né? E buscar o que é melhor para nós, não só enquanto profissionais, mas enquanto pessoas mesmo. Eu acho que a falha, ela é importante, gente. O erro é importante. Não sei onde, outro dia, eu acho que foi com você que estava conversando, Ellen, a questão de assim, eu não sei, as pessoas têm problema de dizer eu não sei se foi contigo que eu conversei isso. Falando. Cara, eu quando não sei, eu não sei. E não sei, eu não tenho vergonha de falar que eu não sei. Porque eu acho muito pior falar que eu sei. E não saber, né? Muita gente faz por aí, entendeu? Então, assim,
Tá, eu sei. Então vamos falar sobre isso? Deus que me livre. Já pensou eu passar vergonha? Não dá. Já vi casos. Tem muitos no LinkedIn o tempo todo, né? Não só no LinkedIn na vida, mas assim, no LinkedIn as pessoas se evidenciam por isso, né? Tipo, eu vou palestrar sobre sei lá o quê. Aí a pessoa tem 3 ou 4 frases sobre o assunto e acabou. O resto é interação. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, não só com a gente, como com o outro também. Mas isso é tema para outra live, porque... Não, isso é uma coisa muito séria, porque eu acho assim, falo e sempre vou falar, tem muitas pessoas que não têm condições financeiras, a gente vive numa bolha, né? Por mais que a gente tenha que sair da bolha, a gente vive numa bolha. Em várias, sim, mas assim, a gente vive numa bolha que a gente acha que no fundo todo mundo tem a mesma condição que a gente. E não é bem assim. Nem todo mundo tem condições de contratar um Bruno Resolve, uma Ellen, uma Kerly. E aí, essa pessoa, ela tenta extrair conhecimento, extrair desenvolvimento a partir do que ela lê, do conteúdo que ela lê na internet. E se você não tem responsabilidade técnica com o que você está falando sobre um assunto técnico, eu não estou falando da opinião. Eu estou falando de um assunto técnico. Você fazer uma publicação, você falar sobre autorresponsabilidade, Ellen falar sobre gestão, Ellen falar sobre desenvolvimento. Pitaco a gente pode dar. Pitaco a gente pode fazer à vontade. A internet está aí para isso, né? Mas, assim, responsabilidade. Eu vejo muita coisa que me incomoda e aí eu entro na briga porque eu fico puto mesmo, porque, pô, tem gente que só tem aquele caminho ali para conseguir capitalizar alguma coisa, entendeu? Para conseguir alguma orientação. A gente, graças a Deus, não está nessa situação, mas tem muita gente que está. Sim. Então, responsabilidade não só com a gente, mas com o outro, né? Mas, enfim, o assunto hoje aqui é autorresponsabilidade e acho que a gente conseguiu dar um overview geral sobre isso, né? A ponte aérea está de volta, a gente vai fazer mais vezes aí ao longo de 2020, né? Agora, essa vez, a Kézia brilhantemente substituiu o Flávio Valiati, que está resolvendo algumas questões. Praticamente a mesma coisa, Flávio, Kézia. Tudo rico. O PIB nacional. O elenco original de 2019 somos nós 3 e o Flávio. Só que o Flávio ele falou, não, vê outra pessoa dessa vez que eu não vou poder. Aí eu falei assim, vai ser Kézia, vem com a gente, Kézia. Substituímos a altura. Mas Flávio ainda mora no nosso coração. Flávio, estamos te esperando na próxima, hein? Enfim, acho que foi legal, acho que deu pra gente entender, né? Quer acrescentar alguma coisa, Ellen? Eu acho que só aproveitar, né, o exemplo que a Kézia nos trouxe dela, né, a experiência dela dividindo sobre autorresponsabilidade, que não é um processo fácil, né, não é algo que é tranquilo, muitas vezes dói e realmente, assim, é aquela dor que muitas vezes vai proporcionar a tua reflexão para você pensar que precisa de mudança, né? Então, a gente entende o porquê que a gente muitas vezes foge de assumir a responsabilidade por nossas ações, porque realmente não é fácil, crescer dói. Então, a gente está sempre ali tentando ficar na nossa zona de conforto, que nem sempre ela é confortável, mas aparentemente ela está mais quentinha, né? E do que se desafiar a mudar. Só que se a gente não se desafia, a gente não consegue mudar o patamar e atingir resultados melhores. Então, se a gente não pega essa dor como um aprendizado e, de novo, como um impulsionador, a gente não vai sair do lugar. Então, acho que foi bem bacana o exemplo que a Kézia nos trouxe para contextualizar, né, essa questão de que realmente ser responsável dói, é coisa para gente grande. Verdade. Fiquei reflexivo agora. De verdade. Não, fiquei reflexivo, porque a gente puxa até da gente mesmo, né? Sim, o quanto a gente precisou apanhar. A palavra é essa, apanhar. E dificilmente a gente aprende sem apanhar. Sim. Você pode até observar alguém que apanhou e falar, não quero passar igual. Mas geralmente a gente apanha, né? Normalmente. Suas considerações, Kerly? Bom, eu gostaria de acrescentar que não existe autorresponsabilidade sem autoconhecimento. Então, a gente primeiro precisa se conhecer, porque muitas vezes a gente não se responsabiliza por determinadas coisas da nossa vida, porque a gente mal sabe quem a gente é. Esse exemplo que a Kézia trouxe, que o Bruno também trouxe, do tom de voz. A gente que trabalha com DISC, por exemplo, ali a gente sabe que isso está muito relacionado ao perfil. Mas quem não conhece o próprio perfil, quem não entende a forma de falar, o impacto que isso causa no outro, acaba errando. E a gente precisa, sim, ter a nossa individualidade, mas se flexibilizar
dentro do possível. Porque da mesma forma que é muito agressivo, uma pessoa que fala alto, que fala muito firme, que pode parecer um pouco arrogante, prepotente, também é agressivo para essa pessoa que é tranquilo demais, que passa muita passividade, lerdeza, que também gera muito sofrimento em pessoas com o perfil de vocês. Então, não existe um padrão, não existe o certo e o errado. Existe quem eu sou e como eu posso melhorar essa matéria que eu sou. Gente, eu tô aqui humilhado. Porque elas estão... Não, mas porque esse é um assunto que é muito profundo. A gente para pra pensar, mas ele é muito profundo. Não dá para ser discutido superficialmente, né? Sim. Quem estiver gostando, hashtag Ponte Profunda. E eu acho que, assim, não tinha assunto mais oportuno para começar o ano, porque a gente responsabiliza tanto o ano, o governo, que é uma merda, diga-se de passagem, mas, assim, o ano, o governo, a vida, e a gente acaba esquecendo um pouco de qual a nossa contribuição nisso, né? Você, Kézia, suas contribuições finais. Não somente não esquecer quais são as nossas contribuições diante de tudo isso, nossa responsabilidade, e executar isso, né? Existe uma situação que, sobre essa coisa de uma pessoa falar a mesma coisa, 2, 3, e você precisar repensar, eu também penso o seguinte, que não adianta você ser carpinteiro e todo mundo achar que você é pintor. Então, alguma coisa aí tá errado. Se as pessoas estão achando que você é pintor e você é carpinteiro, tá errado. Então, queira mostrar para as pessoas de um jeito bom. Ser flexível, como a Carly falou, né? E mostrar de um jeito bom o diferente, o que é diferente em você, que de repente está desencontrando ou desalinhando ali, tanto no trabalho quanto na vida, e etc. Porque, na verdade, no final é tudo igual, né? O trabalho, a vida. Eu não acredito, eu falei isso uma vez e repito, eu não acredito no negócio de sou assim na empresa, sou assim em casa. Não existe, gente. Não existe. É claro, tem um lado que você vai aflorar mais em um, outro mais em outro, mas assim, você é quem você é. A gente precisa ter congruência. Não, e o seu caráter é o seu caráter, né? Se você tem caráter, você tem caráter, em casa e no trabalho. Exatamente. Né? Gente, para a gente finalizar aqui, primeiro agradeço todo mundo, agradeço Kerly, Kézia de ficarem comigo essa tarde aqui, já falei que é tarde, então foda-se. Agradeço o Eren por entrar lá de Porto Alegre para falar com a gente. E fecho, me veio esse insight agora aqui, tem uma música que eu não sei se é da Zélia Duncan de fato, mas é uma música que eu conhecida na voz dela. O nome é Carne e Osso. E tem 2 frases que eu acho que sintetizam tudo que a gente falou aqui. Porque tudo que é muito perfeitinho já não é grande coisa, né? Então, assim, quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso para não ser de carne e osso. Uau! Não é? Essa música acho que sintetiza tudo que a gente está falando aqui. Bom, exatamente. Gente, obrigado e até a próxima Ponte Aérea. Tchau, tchau. Tchau.